Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Físico-Química aplicada à farmácia. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre solubilidade, né? Então a segunda e derradeira parte, a última parte. Na aula passada a gente havia falado sobre solubilidade e o grande objetivo é que ficasse muito bem caracterizado a importância da solubilidade dos medicamentos para que ele pudesse ter a ação efetiva dele. Tudo bem? Como eu falei, enfatizei, existem medicamentos que in vitro eles possuem atividade contra diversas doenças, porém eles ficam impossíveis de serem administrados em vivo diretamente para a pessoa, porque ele não consegue passar pelo passo de solubilizar para que possa aí sim ser absorvido, ok? E mesmo que ele não solubilize no trato gastrointestinal, na grande maioria das vezes, não é uma opção administrar diretamente na via endovenosa, porque ele é insolúvel e a gente não pode administrar nada endovenosamente que seja insolúvel. Ok? E a gente viu também que a solubilidade de um medicamento ela está relacionada à biodisponibilidade, que é a quantidade de fármaco que de fato chega efetivamente na corrente sanguínea, fazendo com que ele fique disponível para interagir com receptores ou com qualquer outro mecanismo que venha a alterar a fisiologia de forma a ele ter a atividade farmacoterapêutica dele. Tudo bem? Daí falamos inclusive dos genéricos, dos similares, né, dos bonificados que existiam antigamente. Ainda existem em parte hoje, né, eles estão retornando lentamente, porém com muito melhor qualidade, né, haja vista a balização que os genéricos fizeram e também a mudança da lei com a exigência da biodisponibilidade. Né? E vimos também que mesmo que um fármaco seja administrado, ele sofra o processo de absorção, ainda na corrente sanguínea a solubilidade dele vai influenciar na sua atividade farmacológica, vai influenciar na sua posologia, né? A gente falou sobre o volume de distribuição, né? Quanto maior o volume de distribuição de um medicamento, mais tempo ele fica retido no organismo, né? Inclusive, nisso aí tem uma curiosidade que eu esqueci de falar na aula passada. Vocês já ouviram falar, certamente, né, em algum momento das suas vidas, sobre o chá de cogumelo, né? Sobre o perigo de ingerir cogumelos desconhecidos. E existem alguns cogumelos que após feito chá com ele, têm uma ação alucinógena. O grande problema dessas substâncias que têm ação alucinógena dos cogumelos, tá? É que eles são muito lipossolúveis. Então eles chegam na corrente sanguínea e rapidamente são distribuídos para onde? Para o nosso tecido adiposo. No tecido adiposo ele fica retido por muito e muito e muito tempo, longos e longos anos, né? Então disse que a pessoa ela pode, depois de ingerir um chá de cogumelo, às vezes durante a sua graduação na faculdade, durante depois 3, 4, 5 anos depois, ela vir a ter novamente os efeitos alucinógenos daquele momento por conta daquela substância que ficou retida na sua gordura. O que acontece? Quando ele queima aquela gordura, aquela substância cai na corrente sanguínea, vai até o cérebro e faz novamente os efeitos alucinógenos. Né? A gente diz que são cogumelos com efeitos alucinógenos do tipo flashback, né, que te faz voltar no tempo. Tá? E existem relatos na literatura da ocorrência desses efeitos aí mais de 10 anos após a única ingestão de um chá de cogumelo. Então vejam o grau de periculosidade, né, que é ingerir substâncias alucinógenas, principalmente as derivadas de cogumelos. Tudo bem? É óbvio, são cogumelos não comestíveis, né? Não vai pensar que um shiitake, um shimeji vai gerar esse tipo de efeito, não vai não. Um champignon não vai não, tá? Os comestíveis, os já sabidamente seguros, eles não têm nenhum efeito relacionado a isso. Tudo bem? Então, pessoal, resumidamente, na aula passada a gente viu que um medicamento, para que ele tenha a sua ação farmacológica, ele precisa obrigatoriamente, após uma administração oral, estamos falando do medicamento pela administração oral, vamos tomar como exemplo um comprimido, ele precisa se desintegrar, ele precisa se quebrar, ele precisa, depois de desintegrado, desagregar os grumos menores, para que ele fique num tamanho de partícula pequeno,
né? Imagina que eu tenho um cristal lá dentro, que a gente já viu nas aulas anteriores, e esse cristalzinho lá dentro, ele se desintegra, ele se desagrega, os cristais eles se dissolvem, separando o que? As moléculas que estão dentro daquele cristal, e aí sim, essas moléculas elas são passíveis de absorção. Se esse processo não ocorrer, eu não tenho absorção, e se eu não tenho absorção, eu não vou ter atividade farmacológica. Ainda, esse processo pode ocorrer de forma alterada. Então, depois de uma administração oral, onde a pessoa engoliu o comprimido seco, sem água, sem nada, ela não tem a ação farmacológica esperada. Por quê? Ele não tinha, digamos, líquido suficiente para solubilizar a contento, fazendo com que a grande porcentagem da dose fosse absorvida. Daí, ao invés de 70%, 80% da dose administrada ser absorvida, ele vai ter uma absorção de 20%, 30%, 35%. Olha só. O que isso vai gerar? Uma falta do efeito farmacológico. Tudo bem? E dependendo do tipo de problema que estamos tratando, ou do tipo de alteração fisiológica que a gente quer, isso vai ser muito grave. Tudo bem? Imagina a mulher, né, que toma um contraceptivo oral, tá? E ela ingere ele sem água, sem nada, né? Ela vai ter cada vez menos absorção dele. Logo, a concentração plasmática de contraceptivo vai ser pequena, ela vai ovular, ela vai ter o processo de fecundação, vai ter nidação, então o feto ele vai vingar. Tá? Por conta da baixa concentração de estrogênio e progesterona que efetivamente tem chego na corrente sanguínea. Olha só que problemão. Tudo bem? Então, pessoal, e a gente viu também que esse processo ele pode ser alterado. Na aula passada a gente falou somente sobre os sais, né? Então hoje a gente vai falar sobre métodos que eu posso utilizar para melhorar a solubilidade das substâncias, tá? Vamos falar dos métodos e vamos interpretar esses métodos. Vamos ver o porquê que eles influenciam de forma positiva na solubilidade, né? A gente iniciou na aula passada falando sobre a transformação dos fármacos, que normalmente são ácidos ou bases fracas, transformar eles em sais. Por quê? O sal se dissocia, né? Pegue um exemplo do sal de cozinha, o NaCl. Quando eu coloco ele em água, ele vira Na+, Cl-. No momento que ele se dissocia, ele ganha carga. E se ele ganha carga, ele vai fazer o quê? Vai fazer ponte de hidrogênio com a água. No momento que ele faz ponte de hidrogênio com a água, ele cria um grau de intimidade com a água, fazendo com que ele seja miscível, né? Lembrem do conceito de solubilidade, né? Mistura e miscibilidade, né? A maior parte das substâncias se misturam, mas não miscibilizam. Para que ela tenha miscibilização, ela precisa ter intimidade. Tudo bem? É o que ocorre com o álcool e a água, o álcool etílico e a água, eles têm miscibilidade. Tá? Eles se misturam e são miscíveis. Agora, o óleo de soja e a água, eles se misturam, mas não são miscíveis. Tudo bem? Esse é um conceito bem importante que vocês devem guardar, ok? Então vejam bem, um ácido fraco e uma base fraca, eles podem ganhar carga sendo bases, né? Um ácido, a sua base molecular, ácido fraco ou base fraca, podem. Podem, mas nem sempre ganham, tá? Normalmente as bases fracas administradas via oral, elas ganham carga. Por quê? A gente aprendeu que uma substância ácida solubiliza facilmente em meio básico. E a gente já aprendeu que, vocês já aprenderam na faculdade, que uma substância básica solubiliza bem num meio ácido. Então os contrários se solubilizam. Por que solubilizam? Porque ganha carga. Porque protona, porque ganha carga positiva, ganha carga negativa. E se ganha carga positiva ou carga negativa, eles vão fazer ponte de hidrogênio com a água, logo vão solubilizar. Tudo bem? Então os contrários se solubilizam, né? Se eu tenho um meio ácido, eu consigo solubilizar mais facilmente uma base. Se eu tenho um meio básico, eu consigo solubilizar mais facilmente um ácido. Porém, eu tenho fármacos ácidos e básicos. Quando eu transformo eles num sal, o pH do meio vai influenciar muito pouco, né? Eu posso dissociar um sal na água, posso dissociar um sal num pH 1.2, posso dissociar um sal num pH 10.
Então, quando eu transformo ele num sal, guardem isso para vocês, eu melhoro a versatilidade de solubilização daquela droga. Tudo bem? Eu melhoro essa versatilidade. Então, uma das opções é transformar num sal, ok? Quando eu tenho que pensar também em solubilidade, pessoal, não só quando eu vou administrar uma droga pela via oral, mas quando eu vou produzir também uma solução oral. Uma solução nada mais é do que substâncias dissolvidas num meio aquoso, formando uma fase homogênea. Tudo bem? Uma solução. Se não for uma fase homogênea, é uma suspensão ou uma emulsão. Mas uma solução, eu tenho intimidade entre as substâncias que estão ali dentro, solubilizando naquele meio. Quando eu vou fazer uma solução de medicamento, normalmente o meu meio, ele é um meio, o veículo, ele é um meio aquoso, tá? Antigamente era permitido ter grandes concentrações de álcool nas soluções orais. Hoje já não é mais permitido, tá? É um pequeníssimo percentual, eu acho que não chega aí, digamos, a 3%. Tá? Antigamente permitia até 20%, né? Aqueles Biotônico Fontoura, Sadol, que as crianças tomavam, eles eram de base alcoólica. Por isso que ela sentia fome, né? Tomava um licorzinho antes do almoço, abriu o apetite. Tá? Olha só, o que acontece? Eu preciso solubilizar para formar uma solução. E muitas vezes eu não tenho um sal para solubilizar ali. Ou o sal ainda não é suficientemente solúvel porque o meu meio é meio aquoso. Então substâncias mais apolares, mais lipofílicas têm dificuldade de solubilização nesse meio aquoso. Tudo bem? Como que eu posso fazer para melhorar a solubilidade quando eu vou produzir uma solução? Como que eu posso fazer para melhorar a solubilidade quando eu vou produzir uma solução? Vamos pegar o salbutamol. O salbutamol, né, é um broncovasodilatador, tá? Ele é uma molécula básica, tá? Ela é uma base fraca e ela tem baixa solubilidade em meio aquoso. Baixa solubilidade em meio aquoso. Ele é uma molécula um pouquinho mais complexa. Não é muito insolúvel em meio aquoso, mas eu tenho que otimizar a solubilidade dela. Tenho que melhorar. Como que eu faço para melhorar a solubilidade do salbutamol, sabendo que eu tenho que produzir uma solução, um xarope, que são substâncias que o veículo predominante ali é a água. Como que eu faço? Eu acidifico o meio. Então eu pego aquele xarope, pego aquela solução que vai ter feito com água destilada ou deionizada, um pH em torno de 5,5 a 6, eu transformo ele num pH 4, pH 3, 3,5. O que isso vai fazer? Vai fazer com que as cargas protonáveis do salbutamol, elas ocorram, elas apareçam e façam ponte de hidrogênio com a água. Tudo bem? Então o que acontece? Quando eu acidifico um meio, eu melhoro a solubilização de substâncias básicas. Quando eu basifico um meio, eu melhoro a solubilização de substâncias ácidas. Então sempre, quando a gente vai produzir soluções, tá? Soluções orais, eu trabalho essa questão da faixa do pH. Eu posso trabalhar tranquilamente. Professor, eu posso fazer uma solução oral de pH 2 muito ácido? Pode, não tem problema nenhum. Posso fazer uma solução oral de pH 11, bem básico? Posso, não tem problema nenhum. Porém, eu estou falando somente de soluções administradas pela via oral. Se a minha solução é aplicada numa mucosa ou de via endovenosa, digamos um colírio, ou uma injeção endovenosa, eu não posso mexer no pH. O pH tem que ser semelhante ao pH local, porque senão gera uma irritação generalizada, né? Se eu injeto na corrente sanguínea uma solução de pH inferior a em torno de 7, 7,2 ou muito superior ou superior a isso, eu vou causar uma irritação e como o medicamento está rapidamente circulando pelo corpo inteiro, tá? Eu vou ter um processo até muitas vezes anafilático.
Então eu só tenho essa margem para trabalhar pH quando eu estou trabalhando com soluções via oral. Para mucosa, né, via ocular, mucosa vaginal, né, mucosa da uretra, supositórios, soluções enemas, né, para limpeza intestinal, tá? Ou endovenosos, eu não tenho margem para ficar variando esse pH. Guardem isso para vocês. Tudo bem? Então, alterar o pH do meio é uma maneira de facilitar a solubilidade das substâncias. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver outra maneira de melhorar a solubilidade das substâncias? É alterando a própria substância. É alterando a própria droga. Só que para alterar a própria droga, você tem que conhecer o mecanismo de ação dela. Sabe por quê? Toda droga, toda molécula que você olha, toda molécula de fármaco que você olha, eu sugiro que vocês comecem a olhar, a observar as moléculas dos fármacos. Quando eu falo uma dipirona para você, quando eu falo um paracetamol, quando eu falo um diclofenaco, quando eu falo ibuprofeno, quando eu falo uma dexametasona, é importante que você vá na internet e procure essas moléculas para você olhar para ela e ver, poxa, por isso que a dexametasona ela é realmente muito lipossolúvel, olha o tamanho dela. Né? Olha aqui, ela tem um anel esteroidal, né? O ciclopentano peridrofenantreno, né? Olha o paracetamol, ele tem um grupo para-aminofenol, por isso a substituição em para, né? Dão as características para ele de uma substituição aromática. Então você vai vendo isso, vai fixando, vai fixando. Chega um momento futuramente onde você escuta sobre uma molécula e ela vem visualmente na sua cabeça e isso é incrível. Né? Você não é somente um reprodutor de conteúdo, você é uma pessoa que compreende e consegue fazer associação de conhecimentos. Tá? E esse é o grande cenário que se nesse grande cenário que se espera um farmacêutico atuando, entendeu? Então o que acontece? Você pode alterar as características de uma molécula, porém você precisa saber como que a molécula age. Sabe por quê? Existe uma nomenclatura chamada grupo farmacofórico. Grupo ou grupamento farmacofórico. O que acontece? Em toda molécula química que é um fármaco, que é uma droga terapeuticamente utilizada, ela tem uma grande estrutura. Ela não precisa de toda aquela estrutura para ter ação no receptor, somente uma partezinha dela. O resto da estrutura serve para alterar as características físico-químicas para melhorar a solubilidade, melhorar a distribuição, né, volume de distribuição no organismo, melhorar a quimiotaxia, né, a procura por aquele receptor. Porém, é só uma pequena partezinha da molécula que se liga de fato no receptor. Né? Peguem os anti-inflamatórios não esteroidais. O grupo farmacofórico, que é obrigatório dos anti-inflamatórios não esteroidais, é o ácido carboxílico. Então todo anti-inflamatório não esteroidal vai ter um ácido carboxílico na sua estrutura, porque é o ácido carboxílico que é reconhecido lá pela ciclooxigenase e é lá que ele vai interagir. Se ele não tem esse ácido carboxílico ou se eu fiz uma substituição muito estável nesse ácido carboxílico, ele não vai ficar disponível para interagir lá no receptor da ciclooxigenase, tá? Na COX-1, COX-2. Tudo bem? Esse então é o grupo farmacofórico. O grupo farmacofórico, pegue um exemplo da amoxicilina, da penicilina, é o anel beta-lactâmico, né? Aquele anel com 4 elementos que tem um grupamento éster. Tudo bem? O que acontece? Se eu mexo naquele anel, se eu altero ele consistentemente, a molécula não vai ser reconhecida, né, pela membrana bacteriana e não vai conseguir interagir lá, inibindo o crescimento bacteriano. Tudo bem? Então, um grupo farmacofórico é aquele grupo da molécula, é aquela partezinha da molécula onde eu não posso mexer, porque ela é importante para a interação com o receptor, ela é importante para a atividade farmacológica. Tudo bem? Então o que acontece? Porém, né, retirando esse grupo farmacofórico, deixando ele de lado, na periferia da molécula eu consigo mexer. Consigo mexer como? Colocando uma hidroxila, um OH, facilita a solubilidade? Facilita. Colocando um grupo amino protonável, facilita a solubilidade? Facilita. Né? Porque ganha carga, faz ponte de hidrogênio com água. Colocando um ácido carboxílico facilita? Facilita.
Normalmente os ácidos são solúveis em água, tá? Então eu posso fazer alterações estruturais da minha molécula para melhorar a solubilidade dela. Tudo bem? Porém, sempre respeitando o espaço do grupo farmacofórico. Tudo bem? Disse que uma molécula, a gente pode pensar que uma molécula química ela é uma molécula de alta complexidade, ela não foi desenhada ao relento, ela foi pensada. O grupo farmacofórico é aquele grupo engessado da molécula que interage com o receptor e eu não posso mudar ele. Ele está relacionado ao que eu chamo de farmacodinâmica, que é a interação da molécula com o receptor gerando o efeito farmacológico. Farmacodinâmica. Tá? Todo o restante da molécula são alterações, estão ali por conta das alterações da físico-química necessárias para que a molécula seja absorvida, seja distribuída, tenha quimiotaxia por um receptor. Eu digo que todo o resto dessa estrutura eu chamo de características, elas alteram as características farmacocinéticas. Então, farmacodinâmica é a interação com o receptor gerando o efeito farmacológico. A farmacocinética diz respeito à movimentação da molécula no organismo. Está relacionada à absorção, tá? Absorção, distribuição, tá? Metabolização e excreção. Uma molécula ser absorvida, como que ela é absorvida, em que velocidade, distribuição, como que ela se distribui depois de chegar na corrente sanguínea, para onde ela vai, para onde ela não vai, quanto tempo fica retida. Metabolização, quais fases de metabolização essa molécula passa, se é uma metabolização hepática, se é uma metabolização pulmonar. E excreção, né? Ela é excretada via urina, é excretada via fezes, é excretada pelo suor, é excretada pela respiração, né? Ela sai no leite materno, não sai no leite materno, ela sai no sêmen, aonde ela vai? Tá, tudo bem? Então tudo isso diz respeito à farmacocinética. Então eu tenho o meu grupo farmacofórico da molécula que tem ligação com a atividade propriamente e todo o restante da molécula que me altera as características farmacocinéticas da maneira que eu quero. Tudo bem? Tudo bem? Então, guardem isso para vocês porque isso é muito importante, tá? Outra maneira de alterar a solubilidade das moléculas, pessoal. Outra maneira de alterar a solubilidade das moléculas é a temperatura, tá? Eu posso forçar a solubilização de uma substância alterando a sua temperatura. Para esmagadora maioria das substâncias, aumentar a temperatura, tá? Aumentar a temperatura facilita a sua solubilização. Para a maioria, não para todas, tá? São pouquíssimos exemplos também que diminui a solubilização, aumento da temperatura, ok? Então, quando eu aumento a temperatura, pessoal, eu dobro a velocidade, a cada 10 graus Celsius de aumento da temperatura, eu dobro a velocidade das interações moleculares. Isso facilita uma reação química, assim como facilita também a interação para a solubilidade, a interação do soluto, do meu fármaco, com o meu solvente. Tudo bem? Então o que acontece? Eu aumentando a temperatura, inevitavelmente eu vou melhorar a solubilidade da maioria das substâncias. Ok? É isso que ocorre quando você coloca, digamos, um achocolatado num leite gelado em relação ao achocolatado num leite quente. O achocolatado no leite quente vai solubilizar muito mais facilmente, porque eu aumento a interação, os choques entre as moléculas do achocolatado e as moléculas do leite, né, da água, que é o veículo principal do leite. Tudo bem? Para nós, a gente pode também utilizar isso quando vai desenvolver formulações farmacêuticas, né? Quando eu vou produzir uma solução, eu posso aquecer ela, né, de forma a facilitar a solubilização de uma substância. Professor, enquanto eu aqueço, a substância ela tende a solubilizar. Excelente. Porém, quando eu resfrio, ela tende a precipitar novamente por conta da diminuição da solubilidade? Não, não necessariamente. Quando eu melhoro a intimidade dela com a água a partir do processo de aquecimento, eu forneço energia
fazendo com que a molécula da substância ela fique mais agitada, interaja com o hidrogênio e o oxigênio da água, formando pontes de hidrogênio. Depois da criação dessa intimidade, quando eu retiro a temperatura, ela não necessariamente perde a intimidade, tá? Ela já ganhou aquela intimidade. Então, depois de aquecer, mesmo resfriando, uma substância tende a se manter solúvel. Tudo bem? É regra? Não. É como eu falei, ela tende a se manter solúvel. Você pode fazer esse experimento na sua casa, né? O achocolatado que solubilizou facilmente no leite quente, quando ele vai para a temperatura ambiente, ele continua solubilizado. Agora, o achocolatado que você colocou no leite gelado, quando ele vem para a temperatura ambiente, ele não fica tão solúvel quanto aquele que foi aquecido. Porque aquele que foi aquecido eu forneci energia térmica, tá? Facilitando a intimidade do soluto com o solvente, e essa intimidade não se perde, tá? Normalmente não se perde quando eu retiro essa temperatura, quando eu resfrio ele para a temperatura ambiente. Tudo bem? Então, quando eu aqueço lá uma substância para solubilizar numa farmácia de manipulação, para ser dispensada no balcão, né, aviada a receita, eu não preciso me preocupar, claro, eu preciso ter testes, eu preciso ter a garantia disso, mas eu não preciso me preocupar que na casa do paciente, na temperatura ambiente, essa substância vai precipitar na minha solução, porque ela já adquiriu aquela intimidade. Tudo bem? É óbvio que a temperatura é um fator que favorece a solubilização, porém, principalmente quando eu estou falando na produção da minha formulação. É óbvio que eu não consigo aplicar esse princípio na administração para uma pessoa, né? Por quê? Porque eu não consigo aquecer o corpo, né? Eu não consigo controlar a temperatura do corpo de forma a influenciar positivamente na solubilidade. Tudo bem? Outra maneira de melhorar a solubilidade das substâncias, tá ok? Aumentando a área de superfície. Aí é bastante importante. Aí vai se aplicar tanto para a produção de formulações quanto na administração para pessoas, tá? E em alguns casos, inclusive, pode se tornar até perigoso. Vamos ver o porquê. O que significa? Quando eu pego, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia. O açúcar cristal e o açúcar refinado. Aquele açúcar que é cristalizado, né, uns cristalzinhos bem visíveis, e o açúcar refinado, um pozinho bem fininho. Quando eu pego a mesma quantidade de açúcar e coloco no mesmo líquido, na mesma temperatura, qual dos dois solubiliza mais facilmente? É óbvio, e muito mais rapidamente, o açúcar refinado, tá? Porque se os dois são diferentes, professor, não. Só o arranjo estrutural deles que está diferente. O açúcar refinado, ele tem o tamanho de pozinho dele muito pequenininho. Então a área de superfície dele é muito grande. Enquanto do açúcar cristal, ele tem um cristalzinho maior, a área de superfície dele é muito menor. Tudo bem? Quanto maior a área de superfície, mais interações a minha substância faz com o meu meio líquido. Quanto mais interações que ela faz com o meu meio líquido, maior é a capacidade dela de se solubilizar. Tudo bem? Então, professor, como que eu posso fazer para que o açúcar cristal ele solubilize mais facilmente? Tirando todas as alternativas que a gente viu antes, se a gente pegar e triturar ele, né, como num grau com pistilo, triturar, transformando ele num açúcar refinado, ele vai aumentar muito a sua solubilidade, né? Então, professor, significa que eu posso pegar substâncias que são muito lipofílicas, pouco solúveis em água, triturar, até aumentar bastante a área de superfície, diminuindo o tamanho do pó. Quando ele entra em contato com a água, ele vai solubilizar mais rapidamente? Vai, né? Porque o grau de solubilização de uma substância está relacionado à intimidade que ele vai ter com aquele líquido. Lembre-se, chama-se miscibilização. Miscibilização é um processo de intimidade, né? Então, se a minha substância tem intimidade com a água, ela vai solubilizar mais facilmente.
Para ter intimidade, ela precisa entrar mais em contato. Quanto maior a área de superfície, maior é o contato, mais rápida vai ocorrer a solubilização. Tá? Então, se eu vou pegar uma substância bem lipofílica, vamos pegar aí isotretinoína, né, que é utilizada para acne grave, para diminuir o tamanho dos poros, para diminuir, melhorar a astringência da pele, diminuir a produção de gordura, de sebo pela pele, né, através da alteração hormonal. O que acontece? Se eu pego a isotretinoína, que é bem insolúvel em água, e trituro ela, trituro, eu consigo aí duplicar, triplicar, quadruplicar a solubilidade dela em meio aquoso. Tudo bem? Eu consigo. Tá? Pessoal, isso vai influenciar às vezes de maneira negativa. O que acontece? Se eu estou trabalhando com fármaco de baixo índice terapêutico, tá? Baixo índice terapêutico, o que vai acontecer? Eu não vou falar o que é baixo índice terapêutico agora, porque eu vou pedir para vocês falarem no final da aula, tá? Na chamada. Vocês vão ver, tá? E daí conseguem voltar aqui nesse tempo e fixar esse conteúdo. Um fármaco de baixo índice, claro, eu vou ser obrigado a citar, mas vocês vão ter que aprofundar. Um fármaco de baixo índice terapêutico significa que a dose tóxica dele é muito semelhante à dose terapêutica, tá? Isso ocorre para alguns fármacos. Significa que se eu aumentar um pouco a dose, a pessoa que antes tinha um efeito terapêutico, ela pode ter um efeito tóxico e ter todos os problemas oriundos, advindos desse efeito tóxico, muitas vezes a morte, tá? É uma questão de dose, tá? E existem alguns fármacos que vocês já sabem que os fármacos a gente não absorve eles pela via oral 100%. Absorve um percentual disso, 60%, 70%, 80%, né? Às vezes 50%, às vezes 90%. E eu sei disso para a maioria das substâncias. Eu sei que eu vou trabalhar com a isotretinoína. Eu preciso de uma concentração na corrente sanguínea que 50 miligramas de isotretinoína sejam absorvidas. Só que eu sei que a isotretinoína ela absorve só 80%, tá? Então 80% de 65 miligramas dá mais ou menos 50 miligramas. Então eu sei que eu tenho que administrar mais ou menos 65 miligramas de isotretinoína para absorver 50 miligramas. Isso é totalmente hipotético, até porque a dose da isotretinoína é de 10 e 20 miligramas, tá? Então eu sei que eu tenho que administrar um pouco a mais para poder absorver aquele percentual que eu espero, porque aquele percentual estando na corrente sanguínea ele vai ter o efeito farmacológico esperado. Tudo bem? O que acontece? Numa substância de baixo índice terapêutico, se eu compro ela de uma empresa que já me fornece ela triturada e antes eu usava ela não triturada, o que vai acontecer? Eu vou administrar a mesma dose, só que o percentual absorvido vai ser superior, né? Por exemplo, a digoxina, que é um que tem baixo índice terapêutico, né? Eu administro a digoxina, sempre comprei de um laboratório que me fornecia ela in natura, tá? In natura, o que significa? Sintetizou, precipitou, purificou, me entregou e eu utilizo ela. E eu sei que 70% dela é absorvida. Então eu faço uma dose garantindo que 70% sendo absorvidos, ele vai ter uma dose eficaz. O que acontece? Aquele fornecedor ele não atrasou a entrega, eu tive que comprar de outro. Comprando de outro, eu não me liguei que ele me vendia uma digoxina micronizada. O que significa uma digoxina micronizada? Significa que o pó da digoxina ele foi triturado de forma a diminuir o tamanho do pozinho e aumentar a área de superfície. Isso vai otimizar a solubilização. No momento que ele otimiza a solubilização, o que vai acontecer? Eu não vou absorver 70% daquilo lá. Eu vou absorver 90%. Né? Então, eu vou absorver 30% a mais. Então, para um fármaco que a dose tóxica é muito parecida com a dose terapêutica, um aumento da dose de absorção vai gerar os efeitos tóxicos. Né? No caso da digoxina, é uma parada cardíaca, olha só, é um efeito bem letal. Inclusive existiu um caso, né, quando eu estudava em Florianópolis,
no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Só que daí nesse caso foi um erro de cálculo, né? O médico prescreveu, né, prescreveu uma digoxina que deveria ser manipulada para um recém-nascido, porque ele tinha insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então a gente utiliza a digoxina para aumentar a força de batimento cardíaco, tá? E o que acontece? Ele prescreveu uma dose 1000 vezes maior. O farmacêutico pegou aquela receita, não interpretou a dose, produziu, administrou e infelizmente o bebê veio a falecer na primeira dose. Mataram o bebê na primeira dose por conta de um erro de cálculo, um erro de dose, tá? Porque é um fármaco de baixíssimo índice terapêutico, tá? E tanto o farmacêutico quanto o médico foram devidamente punidos por isso. Veja só, o farmacêutico não foi ele que prescreveu, só que a punição dele foi tão grande quanto a do médico, né? Porque isso é uma questão de responsabilidade civil e responsabilidade penal, né? Se você está numa farmácia, você recebe uma receita, a receita tinha um problema, que era um problema crasso, que você deveria entender, e você avia a receita, libera ela, tá? E o paciente vem a ter prejuízo, você também é culpado, tá? Por isso que não é brincadeira. E já conheço muitos e muitos e muitos casos de farmacêuticos punidos com a cassação do registro no conselho, né? Indenizações civis e até prisão, tá? Prisão por ilícito penal, ok? Então, pessoal, a gente pode alterar a solubilidade da substância diminuindo o tamanho da partícula. Quando eu diminuo o tamanho da partícula, eu aumento a área de superfície, ok? Isso é muito importante. Outro fármaco que tem uma característica semelhante à digoxina, que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu trabalho com ou trabalho com outro, uma classe com micronizado ou não micronizado, é a classe dos anticoagulantes, né? Os anticoagulantes também têm doses tóxicas próximas, né, da dose efetiva farmacológica. Um exemplo deles é a varfarina. Tanto é que a varfarina ele é um anticoagulante utilizado para pessoas que têm problemas de coagulação, né, que coagulam muito rapidamente, coagulam normalmente sem precisar. Isso forma êmbolos e pode causar entupimento de artérias, de vasos sanguíneos importantes. Então, o que acontece? E a varfarina também é veneno de rato, né? E a única coisa que muda de um para o outro é a dose, né? Quando a gente dá muita varfarina para um rato ou para uma pessoa, ela não coagula, então ela morre por hemorragia interna, tá? Então, se eu sempre trabalhei na minha indústria com varfarina não micronizada, eu não posso utilizar a varfarina micronizada para produzir um lote do medicamento. Tudo bem? E mais detalhes sobre isso, sobre o que pode e o que não pode na indústria, vocês vão ver lá na disciplina de tecnologia farmacêutica no último ano do curso, ok? Pessoal, uma outra maneira de melhorar a solubilidade das substâncias, tá, é agregando elas a outras substâncias que possuem características hidrofílicas. Não a grupos funcionais, mas a outras substâncias que têm características hidrofílicas, desculpem, né? Citei a digoxina, é um caso que ocorre com a digoxina. A digoxina é um glicosídeo cardiotônico muito lipofílico, muito lipofílico, praticamente insolúvel em água. Por isso que eu complexo ela ali com 3 ou 4 moléculas de açúcares, tá? Sacarose, glicose, de forma a melhorar a solubilidade dela. Por que melhora a solubilidade? Porque tanto sacarose quanto glicose tem muitas hidroxilas na sua estrutura. E tendo hidroxilas na sua estrutura, elas vão fazer a ponte de hidrogênio com a água, criando aquela intimidade que a gente espera para que ocorra a solubilidade. Tudo bem? Posso complexar, eu chamo isso de um complexo, né? Quando eu pego uma molécula e complexo com outra. Posso complexar também com ciclodextrinas, tá? Ciclodextrinas são moléculas que elas parecem um cano, um tubo de PVC, tá? Só que de tamanho invisível a olho nu, né? Uma molécula. Muito embora sejam macromoléculas, tá? Mas são invisíveis a olho nu.
Ele é uma molécula como se fosse um tubo de PVC. E só que dentro desse tubo de PVC, lá as moléculas que ficam lá dentro, a estrutura da molécula que fica pela parte de dentro desse tubo de PVC, ela é lipofílica. Enquanto a parte externa desse tubo de PVC, ela é hidrofílica. Então o que, que acontece? Eu consigo nesse tubo de PVC, né, colocar moléculas aqui que são lipofílicas, e como a estrutura externa é hidrofílica, ela vai facilitar a solubilidade no meio aquoso. Tá? A gente vai ver também mais detalhadamente as ciclodextrinas lá para frente, lá no último ano do curso. Tá? Vamos ver como que complexa, que tipos de complexos que existem, que tipos de ciclodextrinas que existem. Aqui agora cabe a você guardar que a ciclodextrina é uma opção de complexação, assim como os açúcares, para melhorar a solubilidade das substâncias. Tá? Posso também melhorar a solubilidade das substâncias quando eu vou produzir soluções utilizando tensoativos ou cosolventes. Tá? O que é um tensoativo? Quando eu pego uma substância lipofílica e coloco em contato com água, ela não vai ter intimidade, porque ela não vai interagir ali intimamente. Porém, por que ela não interage intimamente? Porque a tensão superficial ali é muito grande. Né? É o óleo empurrando a água empurrando o óleo, e os dois não se misturando. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Eu posso diminuir essa tensão superficial utilizando um agente tensoativo. Né? É o que a gente tem nos shampoos que fazem a diminuição da tensão superficial quando a água que vem do chuveiro bate no couro cabeludo e retira a oleosidade do cabelo. Eu diminuo a tensão superficial entre o óleo, a sujeira do cabelo e a água então consegue arrastar essa sujeira. Tá? O lauril éter sulfato de sódio ou lauril sulfato de sódio, LSS, são substâncias tensoativas muito utilizadas para melhorar a solubilidade de substâncias lipofílicas. Tudo bem? Posso também utilizar outros cosolventes, como o que é um cosolvente? O cosolvente não é o solvente principal, ele vai estar em bem menor concentração, porém ele auxilia no processo de miscibilização, no processo de criação de intimidade entre o meu solvente e o meu soluto, no caso o meu fármaco, a minha droga, o meu princípio ativo. Um dos cosolventes muito utilizados é o próprio álcool. Porém, pela legislação vigente, a gente não pode ter grandes concentrações de álcoois nas formulações farmacêuticas. Tudo bem? Isso chama-se cosolvente. Ele auxilia na solubilização, porém não é o solvente principal. Posso utilizar outros cosolventes? Posso. Né? Que tipo, professor? Os polissorbatos, os twins. Né? O polissorbato 80 é um cosolvente muito utilizado para melhorar a solubilidade de substâncias, porém quando administradas pela via oral. Não posso administrar o polissorbato 80 ou twin 80 pela via endovenosa porque ele causa lise das hemácias, né? A quebra das hemácias. Tudo bem? Tranquilos? Então, pessoal, esses foram as maneiras, né, os métodos que a gente tinha para melhorar a solubilidade das substâncias, algo que para nós é muito, muito, muito importante. Não só para ter atividade farmacológica, mas também para que eu possa produzir formulações administradas pela via oral, né, que tenham boa solubilidade, para que elas sirvam ao fim proposto, para que elas alcancem o objetivo esperado, ok? Vocês vão precisar muito desses conteúdos de solubilidade em várias disciplinas do curso. Tá? Na química medicinal, na farmacologia, na bioquímica, lá na tecnologia farmacêutica muito, no controle de qualidade, na farmacotécnica, na cosmeto. Então entendam bem essa solubilidade, fixem esse conteúdo, né? Sugiro que essas aulas sejam assistidas, vocês fazendo uma anotação de cada uma dessas partes, dos métodos, de tudo que eu falei nessas duas aulas de solubilidade. Tá? Dúvidas em relação ao conteúdo, coloquem aqui nos comentários desse vídeo no YouTube ou mandem lá no nosso grupo do Telegram, né? Tenho sentido falta de dúvidas pertinentes, né? Grandes dúvidas frequentes dos alunos. Eu espero que seja porque é uma turma diferenciada, que está absorvendo o conteúdo, está aprendendo de forma fácil, leve, tranquila, ficando sem dúvida alguma.
tá? Porém, se tiver dúvida, sugiro que façam as perguntas imediatamente. Não deixe para depois, tudo bem? Tá ok? É isso que eu espero de vocês, tá? Não é só eu vir aqui, dar a minha aula e virar as costas. Eu quero que você aprenda, eu quero que você saia da disciplina com uma bagagem de conteúdo, no mínimo, suficiente para que você depois possa agir, né, no mercado farmacêutico como um profissional de excelência, tá? E profissional de excelência é aquele que sabe associar os conteúdos para resolver problemas. E isso é deveras muito, muito, muito importante para nós. Então, faça suas perguntas, não hesite em perguntar, não tenha vergonha. Vergonha é errar lá na frente depois. Vergonha é ser preso porque não soube interpretar uma receita médica, porque aviou uma receita médica sem fazer a devida interpretação, né, crítica dessa receita, né? É perder o seu dinheiro porque você não soube interpretar uma prescrição, orientar um paciente, e isso sim é vergonha, não fazer as perguntas aqui. Tudo bem? Então, como mecanismo de chamada para essa aula de hoje, eu quero que você coloque uma substância que tem baixo índice terapêutico, um fármaco com baixo índice terapêutico, né? Vocês já viram fármacos com baixos índices terapêuticos, né? A gente falou, e eu quero então que você coloque aqui fármacos com baixos índices terapêuticos, né? Como a digoxina, como a varfarina, eu quero outros. Tudo bem? Então por hoje era só, pessoal, um grande abraço e até mais!